Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais importantes e talvez até meio assustadoras da nossa era. Quão perto nós realmente estamos de criar uma inteligência artificial geral, a famosa AGI, sabe? Uma inteligência que possa ser igual ou até superior à humana. Exato. E para nos guiar, a gente está com uma análise em vídeo aqui que usa umas analogias visuais muito boas para atacar essa questão por todos os lados. A nossa missão é desvendar esses argumentos. Isso. De um lado tem a visão otimista, que diz que a AGI está logo ali, na próxima esquina. E do outro, a visão mais cética, que aponta para uns obstáculos gigantescos que podem nos separar dela por, sei lá, décadas. Ou para sempre, quem sabe. E o interessante é que não é uma discussão de sim ou não. É uma tensão, sabe? Uma tensão boa. Por um lado, você tem uma curva de progresso que é, assim, inegavelmente exponencial, quase vertiginosa. Mas, por outro, parece que a gente está prestes a bater num muro, num teto de recursos que ninguém sabe ao certo como contornar. Certo. E, no fundo, a gente acaba voltando para aquela pergunta. O que a gente quer dizer com inteligência, afinal? Perfeito. Então vamos começar pelo otimismo. Esse primeiro gráfico que a análise apresenta é o que sustenta essa ideia, né? De que é só uma questão de tempo. Exatamente. É a prova A dos otimistas. O gráfico é bem simples de entender, na verdade. Uhum. No eixo horizontal, você tem os anos de lançamento dos modelos, tipo GPT, e no eixo vertical tem uma métrica bem esperta. O tempo que uma IA consegue se manter focada numa única tarefa complexa. A ideia é que quanto mais tempo, mais complexa a tarefa, certo? Isso. E eles usam um exemplo que deixa isso bem claro. Pensa numa tarefa de 2 minutos para um humano. Sei lá, fazer uma busca rápida na internet. Simples. Algo que o GPT-2, lá de 2019, já tirava de letra. Ok. Agora, pensa numa tarefa que leva, tipo, umas 2 horas. O exemplo que eles dão é pesado. Qual é? Encontrar uma vulnerabilidade de segurança num site e escrever o código para explorar essa falha. Uau! Isso não é uma busca só. Não mesmo. Envolve planejamento, tentativa e erro, baixar arquivos, escrever código, testar. É uma cadeia de raciocínio muito mais longa. E é aí que o gráfico fica impressionante. Ele mostra que a capacidade desses modelos de lidar com tarefas cada vez mais longas e complexas está dobrando em média a cada 7 meses. É um ritmo alucinante. Totalmente. A projeção que o vídeo faz para um possível GPT 5.1 já cruza essa linha das 2 horas de trabalho contínuo. Lá por 2030, a gente poderia ter IAs capazes de executar tarefas que para um humano levariam meses. Meses. Tipo desenvolver uma teoria científica, gerenciar um projeto de engenharia complexo, sabe? Tarefas que definem o pico da inteligência humana. A trajetória parece um foguete apontado diretamente para a AGI. Exato. Parece imbatível essa curva. Mas aí, claro que o vídeo joga um balde de água fria gigantesco nesse otimismo todo. Sim, é o grande porém da história. E nos leva para o segundo gráfico, que é quase o oposto do primeiro. Certo. Ele coloca 2 linhas em rota de colisão. A primeira é a fome das IAs por dados. Para cada salto de qualidade, elas precisam de uma quantidade exponencialmente maior de texto para treinar. Ok, a demanda. Isso. E a segunda linha é o estoque total de texto de qualidade produzido por humanos e disponível na internet. Livros, artigos, Wikipedia, tudo. E dá para imaginar onde isso vai dar, né? Uma linha sobe na vertical, a outra cresce bem devagarinho. Exatamente. O que a análise chama de tragédia anunciada. Em algum momento, a demanda encontra a oferta. E a oferta é finita. O progresso que depende de mais dados simplesmente para. E quando seria essa colisão? As projeções são bem apertadas. Se a gente considerar todo o texto público, pode acontecer por volta de 2028. 2028. Caramba, isso é depois de amanhã. Pois é. E piora. Como assim? Se formos mais exigentes e considerarmos só textos de alta qualidade, artigos científicos, livros, programação bem documentada, que é o filé mignon, né? Certo, um material bom de verdade. Esse teto pode ser atingido muito antes, talvez já em 2026. Putz. Mas espera aí, sempre que a gente fala em limites de dados, alguém fala, mas e os dados sintéticos? Fazer a própria IA gerar dados para treinar. A análise aborda isso? É uma ótima pergunta. Eles não ignoram, mas a visão implícita é bem cética.
O problema com dados sintéticos é o risco de criar uma câmera de eco. Uma câmara de eco? Como assim? A IA começa a treinar em textos gerados por ela mesma. E os pequenos erros, os vieses, as esquisitícias do modelo começam a ser amplificados a cada ciclo. É como tirar uma fotocópia de uma fotocópia? Exatamente. A qualidade se degrada. A IA pode acabar aprendendo as próprias falhas, se tornando uma caricatura de si mesma. Entendi. Então, para alcançar uma inteligência geral que precisa de um reflexo do mundo real, é uma aposta muito arriscada. Faz sentido. Então, a consequência prática desse teto de dados é que aquela curva exponencial, de repente, vira uma linha horizontal. O foguete fica sem combustível. Exatamente. E aí, chegar na AGI pode levar décadas, talvez um século, porque a gente precisaria de um paradigma novo, uma tecnologia que não dependa só de mais e mais dados. O jogo muda completamente. Isso muda tudo. Mas tem outro ângulo nessa discussão que o vídeo explora, que é a própria definição de inteligência. Porque, dependendo de como a gente olha, as máquinas já não nos superaram em certas áreas. Sim, o exemplo clássico que sempre vem ao xadrez. Isso, o Deep Blue contra o Kasparov. Em 97. Foi um choque. Mas o vídeo faz questão de explicar o que o Deep Blue era e o que ele não era. Ele não era uma IA como a gente pensa hoje, sabe? Ah, não. Não. Era, na essência, um supercomputador projetado para uma única coisa: calcular jogadas de xadrez. O código foi feito, como eles dizem, com sangue, suor e lágrimas de programadores humanos. Era força bruta, então. Pura força bruta. O Deep Blue vencia porque conseguia analisar 200 milhões de posições por segundo. Ele via o futuro do jogo de um jeito que nenhum humano conseguiria. Certo. E isso só foi possível porque o xadrez, por mais complexo que pareça, tem um número de cenários que é gigantesco, mas computacionalmente vencível. Tipo 10 elevado a 50. O número é enorme, mas que um supercomputador dá conta. Exato. Não era aprendizado, era poder de cálculo puro. Ok. Então o xadrez foi um problema de engenharia. Mas a história muda completamente quando a gente vai para o Go, aquele jogo de tabuleiro. Palco da vitória do AlphaGo em 2016. Aquilo foi diferente. Completamente diferente. A complexidade do Go está em outra estratosfera. E aqui a analogia que eles usam é de explodir a cabeça. Manda. O número de configurações possíveis num tabuleiro de Go é 10 elevado a 172. Uau! Peraí. Esse número, 10 elevado a 172, é absurdo? Eu lembro de ter lido que isso é mais que o número de átomos no universo observável? É exatamente essa comparação, mas eles vão além. Tem mais. Eles dizem o seguinte: imagine que cada átomo no nosso universo fosse ele mesmo um universo inteiro, também cheio de átomos. Some todos os átomos de todos esses universos. O número de jogos possíveis de Go ainda seria 100 milhões de vezes maior que isso. Meu Deus, isso não cabe na cabeça. A força bruta é impossível. Totalmente fora de questão. Não existe e nunca existirá um computador capaz de calcular tudo isso. Então, como o AlphaGo venceu, se não foi por cálculo bruto? Foi por algo que se parece muito mais com inteligência. Os criadores do AlphaGo não programaram as regras de como jogar bem. Eles criaram uma rede neural e a fizeram aprender. Aprender como? Primeiro, ela analisou 30 milhões de jogadas de mestres humanos. Depois, e aqui está o pulo do gato, ela jogou milhões e milhões de partidas contra si mesma, melhorando um pouquinho a cada jogo. Descobrindo estratégias novas. Estratégias que nenhum humano jamais tinha pensado. A famosa jogada 37. Lembro disso. Uma jogada que todo mundo achou que era um erro. Exato, um erro de principiante, mas que no final se provou genial. O AlphaGo demonstrou uma forma de criatividade. Era uma IA genuína, cuja lógica interna nem os seus criadores conseguiam explicar por completo. Ela não venceu calculando mais rápido. Ela venceu porque entendeu o jogo num nível mais profundo que qualquer ser humano. Isso é fascinante e um pouco assustador. Mas aí vem o ponto central, né? O AlphaGo, por mais genial que seja, só sabe fazer uma coisa: jogar Go. E esse é o prego no caixão
do argumento AGI iminente. É o conceito de IA estreita. Narrow AI. Isso. O AlphaGo é um gênio no tabuleiro, mas ele não tem a menor ideia de como dirigir um carro ou, como o vídeo brinca, O quê? ele não consegue lavar uma pilha de louça assustadora. Que é um teste de inteligência geral para muitos de nós. Com certeza. Mas falando sério, esse ponto é crucial. A inteligência dele é absurdamente profunda, mas ridiculamente estreita. Exatamente. E a gente pode aplicar essa mesma lógica aos LLMs como o ChatGPT. É verdade que o leque de tarefas deles é muito mais amplo que do AlphaGo. Eles podem escrever uma tese, criar um poema sobre, sei lá, rapadura. Mas todas essas tarefas, por mais que pareçam diferentes, estão dentro do mesmo domínio, a linguagem. Perfeito. Eles são mestres em manipular símbolos, em processar e gerar texto. Eles não conseguem consertar o vazamento. Se a gente voltar para aquele primeiro gráfico, o da curva exponencial, o que ele realmente mostra é um avanço incrível em tarefas de linguagem. Exato. Se a gente desenhasse uma outra linha ali para medir a habilidade de lavar louça, essa linha seria reta, no zero. Plana, não houve progresso nenhum nesse quesito, e não haverá se o caminho for só aumentar o tamanho desses modelos. Eles podem ficar 1000 vezes melhores em escrever e ainda assim não serão uma AGI. Serão especialistas incrivelmente poderosos, mas ainda especialistas. Ok, então o cenário que está se desenhando é, temos um motor super potente, o LLM, que está prestes a ficar sem combustível. Os dados. Uhum. E que, mesmo que não ficasse, talvez nem estivesse apontando para o destino certo, a AGI, é uma boa imagem. É uma ótima imagem. E ela nos leva direto para a analogia final que o vídeo propõe, que eu achei a mais forte de todas. Qual é? A comparação da corrida atual pela AGI com o programa Apollo e a corrida para a Lua. Como funciona essa comparação? Parece ousada. É usada, mas faz muito sentido. Pensa no programa Apollo nos anos 60. Certo. Ele tinha um objetivo cristalino, perfeitamente definido: colocar um ser humano na Lua e trazê-lo de volta em segurança. A Lua era um lugar físico. As ferramentas, os foguetes, eram complexos, mas baseados em física que era completamente compreendida. A rota estava traçada. Era um problema de engenharia, mas um problema com um alvo claro. Isso. E a corrida para a AGI em contraste. É o oposto. Em quase todos os aspectos. Primeiro, o objetivo. O que é inteligência artificial geral? As próprias empresas que investem bilhões nisso não têm uma definição consensual. Verdade. Segundo, as ferramentas. Nossos LLMs são como esses foguetes potentes, mas, como a gente viu com o AlphaGo, a gente não entende de verdade como eles funcionam por dentro. São caixas pretas. Certo. E o pior de tudo, a gente não tem a menor ideia se esses foguetes estão sequer apontando na direção desse nosso destino indefinido. A conclusão da analogia é devastadora, então. É como se a gente estivesse gastando o PIB de vários países para construir foguetes cada vez maiores, Que consomem recursos absurdos. sem saber direito como a ignição funciona, para chegar a um lugar que não está no mapa, numa direção que a gente chutou. A gente só está construindo foguetes maiores e torcendo para dar certo. É uma crítica muito dura, mas que resume bem o argumento. A aposta atual da indústria é que maior é melhor, e que se a gente escalar esses modelos o suficiente, a AGI vai emergir magicamente. E a análise sugere que isso é mais fé do que ciência? Exato. Certo. Então, para amarrar tudo, o que temos é um cabo de guerra. De um lado, essa curva de progresso inegável em tarefas de linguagem, que alimenta a narrativa de que a superinteligência é inevitável. E do outro lado, temos esses limites bem concretos, o muro dos dados, que pode frear o progresso drasticamente, e, mais fundamentalmente, o abismo conceitual entre ser um gênio especialista, como o AlphaGo, e ter a inteligência geral, adaptável, que nós humanos temos. Entendi. O salto de um para o outro não é garantido. Não é garantido e talvez nem seja possível com a arquitetura que a gente usa hoje. A nossa análise hoje focou bastante nos limites do caminho atual. Essa ideia de que apenas construir foguetes maiores pode ser uma rota para lugar nenhum. E isso me deixa com uma pergunta para quem nos ouve refletir. Se escalar os modelos atuais não é a resposta, qual poderia ser a próxima grande abordagem?
Que tipo de avanço inesperado, talvez vindo de uma área que a gente nem está olhando direito, como neurociência ou biologia, poderia finalmente nos colocar no caminho certo para uma inteligência artificial que seja verdadeiramente geral?